e bem-vindos ao primeiro vídeo que estamos fazendo em uma série sobre a história das missões ortodoxas no segundo milênio. Como uma quantidade significativa de pesquisa, edição, materiais e tempo é dedicada a estes vídeos, seu apoio no Patreon é muito apreciado e nos permite criar mais conteúdo como este em intervalos mais regulares. Certifique-se de deixar o like, se inscrever e compartilhar nossos vídeos nas mídias sociais. Além disso, esta série de vídeos não teria sido possível sem a ajuda de um dos nossos excelentes patronos, Alexander. Ele pesquisou e compilou a maioria das fontes utilizadas neste vídeo. Sua ajuda foi inestimável e lhe devemos um gigantesco agradecimento por isso. Uma das afirmações mais comuns feitas contra a Igreja Ortodoxa pelos apologistas católicos é a afirmação de que não evangelizamos como a Igreja Católica faz. Isso não só é algo assustadoramente ignorante, como também evoca um triunfalismo vazio muito evidente. Parte disso não é só a ignorância intencional, mas também uma falta de acesso a materiais que estão principalmente em línguas como russo, sérvio e grego. E, portanto, a maioria dos cristãos ocidentais nunca tiveram oportunidade de estudar a história. Além disso, há também uma noção preconcebida de como é o evangelismo. Nossos próprios conceitos de evangelismo são criados principalmente a partir de missionários da era imperial e colonial. A maioria das pessoas simplesmente iguala o trabalho missionário a imagens populares das estações missionárias espanholas no sudoeste americano ou europeus brancos aventurando-se nas selvas da África. Quando a maioria das pessoas pensa na Rússia, elas simplesmente pensam em uma terra fria, atrasada e isolada, de governantes tirânicos, cercada por montanhas de vodka e tapetes de couro de urso. Além disso, isso ignora o fato bastante incômodo de que a maioria dos povos novos convertidos ao cristianismo nos últimos 250 anos foram feitos não por católicos, mas por seu arqui-inimigo, os protestantes. As missões na África subsaariana, nas ilhas do Pacífico e em grande parte das partes não islâmicas da Ásia têm sido missões protestantes. Ainda mais incômodo é que, se quisermos fazer o jogo dos números, o islamismo tem tido muito sucesso a esse respeito, a ponto de haver agora mais muçulmanos no mundo do que católicos. Sem dúvida, isso se deve às altas taxas de natalidade no islamismo, mas mesmo dentro da América do Norte, o alto número de católicos se deve em grande parte à libido notória dos imigrantes irlandeses e não tem praticamente nada a ver com o chamado trabalho missionário católico. Ora, o Oriente empreendeu muitas missões no primeiro milênio. Santo Atanásio consagrou bispos para empreender trabalho missionário na Etiópia e Núbia no quarto século, e o cristianismo na Núbia, do tipo não calcedoniano, durou até meados do segundo milênio. Já sob o imperador São Justiniano no século VI, a região, que hoje é o leste da Turquia, foi convertida do paganismo. No século IX, sob São Fócio o Grande, os santos Cirilo e Metódio foram enviados à corte abássida em Bagdá em uma missão imperial, mas com a dupla missão de converter o califa. Eles conseguiram converter o irmão do califa e vários de seus parentes após um debate público no qual São Cirilo, que falava árabe fluentemente, debateu com um teólogo muçulmano. Os santos Cirilo e Metódio também foram instrumentais na conversão dos eslavos, mas antes disso, quando as tribos eslavas invadiam as terras bizantinas nos Balcãs, era o povo comum e o clero que fazia o trabalho missionário entre os eslavos pagãos e os levavam para o rebanho cristão. Considerando a frequência com que os eslavos invadiam e ocupavam o território bizantino dos Balcãs, isso foi uma quantidade impressionante de trabalho missionário. Também temos o trabalho dos patriarcas orientais na conversão de muitos monofisitas na Anatólia e no Levante durante a queda dos monofisitas nos séculos após Calcedônia. Assim, desde um estágio inicial, o trabalho missionário em larga escala não era novidade para o Oriente, e a grande maioria do trabalho missionário era feito em um nível informal, da mesma forma como o cristianismo se espalhou através dos impérios romano e persa nos primeiros 3 séculos. Mas, para acrescentar ao fato de que a Igreja Católica não tinha um monopólio de missões bem-sucedidas, os nestorianos se engajaram no trabalho missionário em larga escala entre os séculos V e XII, indo até o Japão, espalhando-se pela China e pelas estepes asiáticas e chegando à Índia. Mas o foco deste vídeo será sobre as missões cristãs ortodoxas pós-cisma. Usaremos o ano 1054 como uma data conveniente e iniciaremos o nosso registro depois disso. As missões neste primeiro vídeo serão divididas nas seguintes categorias. 1. Os Balcãs, os Bogomios e os Paulicianos, a reevangelização da Bulgária. 2. Rus, a conversão dos povos. 3. As missões ao norte, evangelização das tribos fino-úgricas.
4. As missões às nações bálticas. 5. As missões para o sul. A conversão das tribos túrquicas. Antes de começarmos, há uma série de mapas que selecionamos para que os que nos assistem possam ter referência às áreas mencionadas. Estes mapas aparecerão na tela, mas para a conveniência dos que assistem, também compilaremos uma coleção de mapas pertinentes na página do nosso blog e teremos o link para essa página na descrição abaixo. Missões nos Balcãs. Ao longo da história cristã, os movimentos dualistas tentaram vincular-se ao cristianismo e, apesar de tipicamente serem conhecidos como gnósticos, o nome era um termo generalista baseado nas reivindicações desses grupos díspares de possuir conhecimentos especiais e secretos, ou em grego, gnosis, que nenhum outro tinha. Eles tendiam a ser fortemente dualistas em sua cosmovisão, considerando a matéria como o mal e o reino espiritual como o bem, o que os levava a rejeitar manifestações materiais de graça, tais como os sacramentos, as edificações de igrejas e relíquias. Dois grupos muito famosos de gnósticos foram os paulicianos, que aparentemente se originaram em torno da Armênia no século VII, e sua continuação muito mais exitosa, os bogomils, que, conjectura-se, se originaram na Macedônia no século X. Em 970, o imperador bizantino deslocou aproximadamente 1/4 milhão de paulicianos para os Balcãs, para repovoar a área e agir como um baluarte contra o Império Búlgaro. Eles foram assentados em grande parte na cidade de Filipópolis, que corresponde à metrópole búlgara de Plovdiv. Essa cidade se tornou o foco e centro do movimento, e é o ponto de germinação mais óbvio a partir do qual os bogomils se desenvolveram, na medida em que se enraizaram na mesma área e mais ou menos ao mesmo tempo que o assentamento dos paulicianos. Além disso, se as fontes forem confiáveis, ambos os grupos tinham uma teologia um tanto quanto semelhante. Por exemplo, ambos eram dualistas e ambos eram adocionistas. Por esta razão, as fontes ocasionalmente usam os nomes dos dois grupos de forma intercambiável. Só no final do século XI, na época do imperador bizantino Alexios I Comnenus, foram feitas tentativas sérias para converter os paulicianos. De fato, Alexios construiu a cidade de Alexiópolis fora de Filipópolis, simplesmente para abrigar os hereges que se converteram à ortodoxia, e sua filha, Anna Comnenus, afirma que seu pai, através de seus esforços, converteu a maioria dos paulicianos. Ela afirma isso na obra Alexiad, livro 15, capítulo 9. Alexis esforçou-se tanto que ele até se envolveu em disputas públicas com eles enquanto esteve em Filipópolis. Os demais paulicianos se converteram no final do século XII durante o reinado de Alexios III, pouco antes do saque de Constantinopla. O grande príncipe sérvio Stefan Nemanja, cujo filho mais novo foi São Sava da Sérvia, realizou um concílio contra os bogômios em 1176 e condenou a heresia deles. Eles foram expulsos do país e fugiram para a Bósnia, razão pela qual a Bósnia foi o último reduto da heresia no Oriente. Da mesma forma, os concílios foram realizados na Bulgária e em Bizâncio condenando a heresia, e em meados do século XIII, a heresia foi erradicada nos Balcãs, exceto na Bósnia. Foi a conquista dos turcos otomanos que pôs fim a qualquer registro de bogomilismo na Bósnia. Deve-se notar que São Stefan Nemanja foi um convertido à ortodoxia vindo do catolicismo, e foram em grande parte seus esforços que mantiveram a Sérvia no caminho da ortodoxia durante um período extremamente turbulento. O bogomilismo parece ter ido ainda mais fundo no subterrâneo do século XIV e muito provavelmente se estabeleceu no que ficou conhecido como a Igreja da Bósnia, que tinha sido inicialmente estabelecida como uma igreja autônoma sob o Papa. Agora, deve ser dito que há debate sobre a extensão da associação entre a Igreja da Bósnia e os bogomils, mas as autoridades estão todas em concordância que a Bósnia foi onde os bogomils se concentraram quando foram expulsos dos reinos vizinhos, especificamente da Sérvia. Uma vez que os turcos otomanos conquistaram toda a região em meados do século XV, a maioria dos bogomils rapidamente se converteram ao islamismo, já que disfarçar suas crenças sob o disfarce de outras religiões fazia parte do credo deles. Esta é a principal razão pela qual a Bósnia tem uma população muçulmana tão grande em relação a outras regiões. O trabalho missionário nos Balcãs não se limitou simplesmente aos bogomils e os paulicianos, mas também aos judeus. Por exemplo, na morte de São Teófilo do arcebispo de Ócrida, em 1108, Leão Mung foi eleito para ocupar seu lugar. Leão era um adulto convertido ao cristianismo ortodoxo vindo do judaísmo, que, devido à sua extraordinária proeza em linguística, havia sido anteriormente enviado ao que hoje é o sul da Ucrânia pelo patriarca ecumênico para evangelizar a região. Ele repousou no Senhor em 1120.
Temos também a conversão da Igreja Búlgara vinda de volta dos Uniatas. No ano de 1204, o czar Kaloyan concordou em entrar em comunhão com Roma e foi coroado rei dos búlgaros pelo legado papal. A união continuou até 1234, quando o novo czar da Bulgária, Ivan Ascend II, fez uma aliança com o imperador bizantino Ducas Vatatzes e, no ano seguinte, em 1235, no Sínodo de Lampsacus, o patriarca ecumênico, com a permissão dos outros patriarcas, elevou a sede de Tarnovo a de um patriarcado e consagrou de volta a Igreja Ortodoxa com a sede de Tarnovo sendo elevado ao status de patriarcado e consagrou o arcebispo da Bulgária, Germano, à dignidade patriarcal. Como pode ser visto na tela, isso significou uma população considerável de católicos voltando para a comunhão com a Igreja Ortodoxa. Helena de Anjou, mais conhecida como Santa Helena da Sérvia e mãe do rei Stefan Dragutin e do rei Stefan Milutin, foi uma convertida vinda do catolicismo. Ela era conhecida por sua piedade e pela construção do mosteiro de Gradac, a igreja São Nicolau em Skadar, e pela renovação do mosteiro dos santos Sérgio e Baco. Ela faleceu em 1314 e seu dia de festa é 8 de fevereiro. Sob o rei Stefan Dušan, o Estado sérvio se expandiu dramaticamente e conquistou muitas áreas com grandes populações católicas, sendo uma delas a Albânia nos dias de hoje. Por causa disso, no Código de Lei do rei Stefan Dušan, que foi posto em lei em 1349, ele não obrigou os católicos a se converterem, mas deixou claro que os católicos, especificamente os católicos albaneses, deveriam se converter à Igreja Ortodoxa. Isto foi conseguido por vários meios, mas um deles foi a proibição de qualquer casamento de ortodoxos com católicos, a menos que o membro católico se convertesse primeiramente, e apenas os cristãos ortodoxos seriam referidos como cristãos, ao passo que os católicos são referidos como meio-crentes. O mesmo Código de Lei também decretou penalidades severas contra o que restava dos bogomios. A razão de mencionar o Código de Lei de Stefan Dušan é que as conversões para a fé ortodoxa não somente foram permitidas, mas encorajadas, demonstrando assim que a ideia de que somos algum gueto étnico que afasta os convertidos é simplesmente uma calúnia, é uma completa mentira. Outra pessoa convertida a partir do judaísmo, a imperatriz Teodora da Bulgária, se converteu ao cristianismo ortodoxo e casou com o czar Ivan Alexander, da Bulgária. Ela serviu na posição de imperatriz de 1331 a 1371 e investiu generosamente na manutenção e construção de igrejas e mosteiros. O zelo pela ortodoxia foi tão grande que ela foi a principal instigadora por trás do chamado do Concílio de Tarnovo em 1360, que legislou contra as práticas judaicas. Ela repousou em algum momento no final da década de 1380 e, embora não seja uma santa canonizada, ela tem sido muito estimada pela Igreja búlgara devido à sua generosidade para com os mosteiros e igrejas. Convertendo os povos nos territórios de Rus. Quando Vladimir de Kiev se converteu ao cristianismo em 988, a maioria das conversões provinha de classe alta e foi em sua maioria nas cidades. O povo comum, especialmente do campo, permaneceu inteiramente pagão. Na verdade, mesmo no ano 1100, uma cidade como Novgorod, que, depois de Kiev, foi a mais cristianizada, teria sido algo como 1/3 a metade cristã. Cidades mais ao oriente, como Yaroslavl e Vologda, teriam sido ainda menos cristãs. Só no início do século XII é que a maioria dos habitantes das grandes cidades teria se considerado cristãos. Ainda mais, haveria outros 3 a 4 séculos antes que as tribos do norte, que eram em grande parte fino-úgricas e que constituíam a maioria do norte da Rússia, fossem majoritariamente cristãs. Por exemplo, em sua magnum opus Medieval Russia from 980 through 1584, Janet Martin salienta que, cito, algumas das cidades, como Novgorod, Polotsk e Belgorod, tornaram-se os centros da diocese durante o reinado de Vladimir. Em outros lugares, a presença cristã foi provavelmente pouco mais do que uma pequena missão auxiliada pelo príncipe, seus assistentes e alguns convertidos. Essa situação durou mais do que se pensava, pois as sés episcopais foram estabelecidas lentamente. Exemplo disso, o Principado de Smolensk, que era uma cidade grande, só teve um bispo em 1136, quase um século e meio após o batismo de São Vladimir. Martin continua,
Cito: durante o século XII, vários indicadores, incluindo o uso popular de símbolos cristãos em vez de símbolos pagãos, em vestimentas e artigos decorativos, indicavam que a cultura cristã estava gradualmente se firmando na sociedade de Rus. Página 76. E, cito: embora o cristianismo tenha se tornado oficialmente a religião oficial do Estado em 988, ele não foi prontamente aceito pela população em geral, que permaneceu leal a seus deuses pagãos, sacerdotes e xamãs influentes, e aos costumes e rituais que davam sentido às atividades humanas mais básicas. Página 73. Porém, isso se refere a cidades maiores. Mas no lado rural de Rus, a população eslava aceitou o cristianismo mais tarde e apenas muito gradualmente, provavelmente apenas depois que as cidades foram amplamente cristianizadas. Cito: a sociedade rural, que se apegava às tradições tribais reforçadas por suas instituições comunitárias e anciãos, internalizou o comportamento cristão e os padrões legais seculares a um ritmo mais lento do que a população urbana. Isso não nos deve surpreender, pois o cristianismo tradicionalmente tem sido a religião que se espalhou rapidamente nas áreas urbanas. De fato, o termo pagão vem do termo latino paganus, que significa algo como caipira ou saloio. Inicialmente, após a conversão de São Vladimir, com exceção de Kiev, nenhuma das grandes cidades tinha a maioria cristã, e o campo era quase inteiramente pagão no ano de 1100. Mesmo a cidade de Novgorod, no ano de 1100, era no máximo metade cristã, ao passo que cidades mais ao oriente, como Vologda, não eram mais do que um terço cristãs. Portanto, a primeira tarefa da Igreja Ortodoxa nas terras de Rus era completar a conversão das cidades, seguidas pelo campo, e isto foi realizado no início do século XIII. Assim, mais de 200 anos depois de São Vladimir ser batizado, quase 250 anos depois, os principados de Rus eram realmente sociedades cristãs. Entre os grandes missionários durante essa época estão São Kuksha e seu discípulo, São Nikon, das cavernas de Kiev, que foram martirizados no ano de 1114 enquanto convertiam as tribos eslavas Viatchi e Radimichi, que viviam ao redor de Moscou. Os mesmos santos também foram famosos por converterem judeus e fazerem muito de seus novos convertidos em monges notáveis. Quando foi morto, São Pimen, o jejuador, ouviu a respeito disso por revelação divina e a anunciou aos monges nas cavernas de Kiev, antes de em breve repousar. Os santos Kuksha e Nikon são comemorados em 27 de agosto. Seguindo essa tradição, está São Abraão de Smolensk, que é acreditado com a conversão da grande união tribal na atual Bielorrússia, conhecida como os Krivits ao longo do rio Dnieper. Seus principais centros tribais situavam-se em Polotsk. Ele também fez trabalho missionário entre os Drevelians, que viviam no que hoje é o norte da Ucrânia, ao longo da fronteira com a Bielorrússia, mas a conversão em grande escala deles só ocorreu no final do século XIII. São Abraão adormeceu no Senhor em 1222 e seu dia de festa é 22 de agosto. Deve-se salientar que, por alguma razão desconhecida para nós, e apesar de ter vivido toda a sua vida fora da Igreja Católica Romana e nunca ter evidenciado nenhuma crença especificamente papista, o Papa Paulo III canonizou São Abraão como um santo católico em 1549. As missões ao norte. Evangelização das tribos fino-úgricas. O território dos principados de Rus era uma área relativamente pequena, realmente apenas uma fração do tamanho da Rússia europeia. Portanto, embora a conversão de Rus fosse de importância monumental, era apenas o primeiro dominó em uma longa fila que terminaria eventualmente na América. Uma vez que os Rus foram convertidos em grande parte, o impulso começou a converter os povos do norte, comumente conhecidos nas fontes russas como Chud. Chud era talvez inicialmente o nome de uma tribo, mas logo se tornou um termo genérico para as tribos fino-úgricas que habitavam a área do norte. De fato, como pode ser visto na tela, eles constituíam a maioria do território norte controlado pelo Principado de Novgorod, bem como governavam seus próprios reinos e principados. Agora, se você notar o mapa na tela, o território verde é a extensão do povo fino-úgrico. Este costumava ser um grupo linguístico bastante difundido, mas hoje, as principais línguas que restam dele são o finlandês, o estoniano e o húngaro. De fato, até mesmo o nome Moscou
É originalmente um nome fino-úgrico, que significa água negra, mas eles formavam a totalidade do norte, de modo que se você fizesse uma linha horizontal cerca de 100 milhas ao norte da cidade de Moscou, e essa linha fosse do Mar Báltico no oeste para as Montanhas Urais no leste, quase tudo ao norte dessa linha teria sido fino-úgrico e pagão. A maior parte do trabalho missionário para essas tribos do norte foi feito pelos monges e, como mencionado, não se deve pensar que essas tribos e federações desistiram facilmente de seu paganismo com a conversão de São Vladimir. Nem se deve acreditar que elas tipicamente aceitaram o cristianismo pacificamente. Assim como um cristão fazendo trabalho missionário hoje em dia entre os muçulmanos, isso era extremamente perigoso e um número desproporcionalmente grande dos missionários foram mortos no campo missionário, enquanto outros sofreram espancamentos, foram expulsos e sofreram repetidas tentativas contra suas vidas. Um desses mártires é o bispo de Rostov, São Leonte, que, tendo que fugir da cidade devido à agitação civil, se estabeleceu na área rural próxima em Rostov-Suzdal e começou a cuidar do povo local, uma minoria dos quais eram cristãos eslavos, enquanto a maioria era constituída por pagãos eslavos e finúgricos. Estes pagãos eventualmente o martirizaram em 1070, mas o bispo Isaías, que o sucedeu, continuou os esforços missionários de seu predecessor e eles eventualmente o converteram à área rural ao redor de Rostov. Sua memória é comemorada em 23 de maio. Da mesma forma, em 1127, quando o príncipe Yaroslav Sviatoslavich fundou o Principado de Murom, nos arredores de Moscou, ele iniciou um esforço organizado para converter os pagãos nos centros urbanos. Na verdade, quando o príncipe Yaroslav enviou seu filho, Mikhail, para começar a catequizar os pagãos, eles martirizaram Mikhail. Os pagãos então tentaram matar o próprio príncipe Yaroslav, mas quando ele apareceu carregando apenas um ícone, eles subitamente mudaram de ideia e, pouco depois, muitos aceitaram o cristianismo. Em maior escala e com mais sucesso do que o príncipe Yaroslav Sviatoslavich, foram os esforços do grão-duque Yaroslav II Vsevolodovich, o pai do príncipe São Alexandre Nevsky. Ele enviou missões para Carélia em 1227, o que levou aos primeiros batismos em massa na região e iniciou um longo processo para converter as tribos fino-úgricas. Além disso, ele continuou a apoiar esses esforços até sua morte em 1246. O grão-duque Yaroslav II será mencionado mais tarde em relação às missões às tribos túrquicas, pois ele foi casado 2 vezes com princesas turcas, que foram ambas cristãs. Embora houvesse conversões esporádicas, o movimento de conversão nas tribos fino-úgricas, também conhecida como tribos Chud, começou no século XIII com pessoas como São Dionísio Glushitsky, que fundou o mosteiro Spasso Kameni e evangelizou as tribos pagãs fino-úgricas na região de Vologda, a nordeste de Moscou. Seus monges organizaram então a construção de igrejas paroquiais em aldeias Chud recém-convertidas, e São Dionísio muitas vezes produziu os ícones para seus mosteiros e as paróquias por eles estabelecidas. A obra de evangelização dessas tribos foi interrompida pela invasão mongol e a devastação que ela provocou é discutida mais tarde. Mas após quase um século de estagnação, a missão às tribos do norte se acelerou rapidamente em meados do século XIV, sob o famoso homem santo russo São Sérgio de Radonej. Famoso por sua extrema humildade e santidade, bem como por sua capacidade de operar milagres, São Sérgio estabeleceu o Mosteiro da Santíssima Trindade em Moscou e foi capaz de estabelecer mais cerca de 40 mosteiros no norte e no centro da Rússia, antes de repousar em 1392. Esses mosteiros foram os centros de missão das tribos pagãs que os circundavam e solidificaram mais ainda o cristianismo dos cristãos existentes. A memória de São Sérgio de Radonej é celebrada em 25 de setembro, e sua vida foi escrita por seu discípulo São Epifânio, o Sábio, a mesma pessoa que escreveu a vida de outro santo que veremos em breve, São Estevão de Perm. Assim como vários outros santos ortodoxos pós-cisma que temos e encontraremos neste vídeo, São Sérgio de Radonej é canonizado como santo pela Igreja Católica Romana. Um dos discípulos de São Sérgio, São Abraão Galis, evangelizou a área do lago Chukloma na região de Galis, na província de Kostroma, que fica a nordeste de Moscou, fundando 4 mosteiros antes da sua morte, em 1375, incluindo o famoso mosteiro Gorodetsky, que ele estabeleceu ao lado da capital da tribo fino-úgrica local, especificamente porque era o epicentro dos rituais pagãos deles.
Uma das figuras missionárias mais famosas da história da Rússia e uma figura importante nas missões às tribos do norte é Santo Estevão de Perm. Nascido em 1340 na região de Vologda, a oeste das montanhas dos Urais, São Estevão preferiu os serviços litúrgicos e livros da igreja desde cedo e aprendeu a ler textos eslavos seguidos pelo estudo da língua pérmica, conhecida como Zirian ou Komi, para que pudesse evangelizar os permianos, que viviam em uma gigantesca extensão ao norte e leste da Rússia. Ele também aprendeu a ler grego, com o propósito claro de traduzir a Bíblia, os ofícios litúrgicos e os padres da igreja para o Zirian. Mas ele foi confrontado com um grande obstáculo. O Zirian não tinha alfabeto. Então, Santo Estevão inventou um para eles, que pode ser visto na imagem da tela. Em 1379, enquanto hieromonge, ele viajou pelo rio Dvina do norte, que deságua diretamente no mar Ártico, através de Arkhangelsk. Ali, onde os rios Dvina do Norte e Vichegda se encontram, ele iniciou seus esforços missionários. Pouco tempo depois, ele se dirigiu ao principal santuário pagão dos permianos em Yemdin, derrubou uma árvore sagrada de Bétula e construiu uma igreja no local. Pouco depois, o mosteiro Arcanjo Miguel foi construído ali e funcionou como um farol na conversão dos permianos. Santo Estevão fundou 3 outros mosteiros para os permianos. Um segundo, também chamado Arcanjo, em Yarensk, um em Spasso-Ulyanovsk e um quarto em Stefanovsk. Além disso, ele criou uma rede de centros educacionais para difundir a alfabetização no alfabeto Zirian e para continuar a catequizar os permianos. A totalidade do povo permiano estava agora em uma diocese que estava a 500 quilômetros ou mais de qualquer direção a partir da sé principal de Yemdin. Santo Estevão serviu os permianos por 18 anos, antes de repousar no Senhor, em 1396. O trabalho de Santo Estevão pode ser visto ainda hoje, no qual, apesar da forte assimilação, existem mais de 300 mil permianos e eles ainda falam suas línguas e um número desproporcionalmente grande deles são velhos crentes. Como mencionado anteriormente, a vida de Santo Estevão foi escrita por Santo Epifânio, o Sábio, que faleceu em 1420 e é comemorado no dia 23 de maio. Você pode vê-lo no extremo esquerdo desta ilustração da Vita de São Sérgio de Radonês, pois esse é o mesmo Santo Epifânio que foi discípulo de São Sérgio de Radonês e que também escreveu a vida de São Sérgio. Na ilustração, Santo Epifânio está escrevendo essa Vita. Na Vita de Santo Estevão, Santo Epifânio registra como Santo Estevão foi confrontado por um xamã e feiticeiro local chamado Pam. Pam tentou colocar os curiosos permianos contra Santo Estevão, mas Santo Estevão debateu publicamente contra Pam. Visto que não tinha fim para isso, foi decidido que eles iriam passar por 2 provas. Primeiro, Pam acompanharia Santo Estevão a uma cabana em chamas e ficaria nela enquanto ela ardia. Pam, não surpreendentemente, recusou. Em seguida, ambos teriam que subir no rio passando por um buraco no gelo e depois, sendo levados pelo rio, sairiam por um buraco mais abaixo. Santo Estevão, confiando em Deus, completou a tarefa, mas Pam recusou. Enfurecidos com seu xamã, que eles agora perceberam ser apenas um impostor e uma fraude, os permianos entregaram Pam a Santo Estevão e o encorajaram a executar Pam. No entanto, Santo Estevão era muito mais gentil do que muitos que teriam aproveitado imediatamente a oportunidade para acabar publicamente com seu oponente detestável e herege, em uma demonstração de vitória cheia de sangue. Mas Santo Estevão, seguindo a injunção do Evangelho, perdoou Pam e permitiu que ele fosse em paz. Em 1383, Santo Estevão foi consagrado bispo e estabelecido em Perm. Impressionado pelo progresso de Santo Estevão na evangelização dos sirianos, o herói da Batalha do Campo de Kulikovo, São Dmitri Donskoy, custeou generosamente a missão de Santo Estevão, permitindo assim que Estevão construísse numerosas igrejas e as decorasse com ícones, sinos, vasos eucarísticos e livros evangélicos e litúrgicos em língua siriana. De acordo com a vida de Santo Estevão por Santo Epifânio, cito: com a doação do grande príncipe Dmitri Ivanovich e de seus boiardos, ele construiu igrejas e mosteiros e destruiu zelosamente todos os monumentos pagãos. Ele destruiu seus deuses ocos, desenraizou-os, queimou-os com fogo, cortou-os com um machado e os transformou em cinzas. Santo Estevão repousou no Senhor em 1396. Seu dia de festa é 27 de abril.
O sucessor imediato de Santo Estevão de Perm foi Isaac, mas não se sabe muito sobre ele, exceto que ele permaneceu principalmente em Moscou. O sucessor de Isaac, São Gerassim, continuou o trabalho missionário de Santo Estevão e o expandiu para o povo Volgo, também conhecido como o povo Mansi. Foi enquanto ministrava ao povo Mansi que São Gerassim foi martirizado quando um Volgo excessivamente patriota o estrangulou com seu próprio Homoforion em 1444, acreditando que São Gerassim era um agente de Moscou. Sua festa é no dia 29 de janeiro. O sucessor de São Gerassim, São Pitrim o Taumaturco, retratado no centro aqui junto com seu antecessor e sucessor, continuou os esforços missionários de seus antecessores na gigantesca diocese de Perm e procurou proteger os irianos das tribos saqueadoras. Ele foi morto por saqueadores volgos após servir a liturgia em 1455, e a memória de seu martírio é comemorada em 19 de agosto. São Pitrim foi sucedido por São Jonas, que evangelizou a região conhecida como Grande Perm, e até mesmo batizou o governante da Grande Perm. Na época da morte de São Jonas, em 1472, o cristianismo era a religião majoritária entre os permianos, com todas as suas necessidades espirituais sendo supridas na língua permiana e em grande parte pelo clero nativo permiano. Sua memória também é celebrada em 19 de agosto com São Pitrim. Mais ou menos na época em que Santo Estevão de Perm estava iniciando suas atividades missionárias, outro Santo Estevão, esse Santo Estevão Makritiski, deixou as cavernas de Kiev e viajou para noroeste, passando por Moscou para a região de Vologda, onde fundou o mosteiro Avnej com seus discípulos São Gregório e São Cassiano, em 1370. O grande santo era tão famoso que o príncipe de Moscou e o grande príncipe de Vladimir, São Dmitri Donskoy, estavam entre os admiradores e patronos de São Estevão. São Dmitri Donskoy tinha tanta estima por Santo Estevão que ele pediu a Estevão para ajudar na fundação de outro mosteiro, que era o mosteiro Simonov, em Moscou, onde os corpos dos guerreiros que morreram no campo Kulikovo foram enterrados. O campo Kulikovo, deve-se lembrar, foi a batalha na qual as forças de Rus sitiadas, lideradas por São Dmitri Donskoy, que, deve-se salientar, foi abençoado para lutar contra os mongóis por ninguém menos que São Sérgio de Radonej, derrotou os mongóis em 1380 e assim destruiu o mito da invencibilidade mongol. Quando São Estevão morreu, em 1406, seu corpo tornou-se extremamente aromático como um sinal de sua santidade. O estabelecimento monástico que ele começou então serviu como base para a iluminação da área ao redor para a fé cristã. Celebramos sua memória no dia 14 de junho. Com São Estevão estavam seus dois discípulos, São Gregório e São Cassiano, que o ajudaram a fundar o mosteiro da Santíssima Trindade Sérgio Avnej. Ambos trabalharam incansavelmente para converter os pagãos locais e fortalecer os cristãos existentes em sua fé. Ambos foram martirizados em 1392 pela tribo Vyatchan e por tártaros que estavam pilhando as fronteiras de Vologda. O dia de sua festa é 15 de junho. Outros discípulos de São Sérgio de Radonej entraram na região de Vologda, bem ao norte de Moscou, e trabalharam na evangelização da área rural. Os mais notáveis entre eles foram os santos Paulo e Silvestre Obnoski, que estabeleceram o mosteiro Pavlo-Oborsk em 1414. Este mosteiro acabou se tornando uma instituição muito influente no século XVII e foi um farol do cristianismo ortodoxo para as tribos Chut locais. Outro discípulo de São Sérgio de Radonej foi São Sérgio de Murom, que era grego de nascença, mas viajou do Monte Athos para conhecer o famoso São Sérgio de Radonej. São Sérgio de Murom acabou se estabelecendo na região de Vologda, onde reuniu cerca de 40 monges. Lá, ele construiu a paróquia da Transfiguração e, por insistência do já mencionado São Paulo Obnoski, também construiu o mosteiro da Santíssima Trindade. O santo repousou em 1412, tendo trabalhado incansavelmente para a evangelização da região, e é comemorado em 7 de outubro. O norte da Rússia também foi abençoado pelos esforços do extremo asceta São Dmitri Prilutsky, que estabeleceu o mosteiro de São Nicolau em Yaroslavl. Mas, com seu discípulo Pacômio, viajou para a região de Vologda em busca de uma habitação mais quieta. Depois de procurar bastante, eles assentaram-se em um lugar perto do rio Vologda e estabeleceram outro mosteiro, tornando-se eventualmente conhecido como o mosteiro Spasso-Prilutsky, sendo o primeiro mosteiro cenobítico no norte da Rússia. São Dmitri era conhecido por sua caridade para com os pobres, sua clarividência e
Uma vez que sua dieta quaresmal consistia de nada mais do que prósfora e água, ele era conhecido por sua rigorosa vida ascética. São Dmitri adormeceu no Senhor em 1392 e seu dia de festa é 11 de fevereiro. Outro grande santo atuante na região de Vologda foi São Cirilo Berezovsky, o abade do mosteiro Simonov, em Moscou. Em 1397, a Santíssima Mãe de Deus apareceu para ele e lhe revelou o local para um novo mosteiro que receberia o nome da Dormição, ao longo do Lago Branco, em uma área habitada em grande parte por tribos pagãs fino-úgricas. Quando a fome ocorreu no local, através das orações de São Cirilo, os suprimentos do mosteiro da Dormição, especificamente o pão, não se esgotou e ele conseguiu alimentar os habitantes locais, muitos dos quais eram pagãos e que se converteram depois de ver o milagre. São Cirilo morreu em 1427 e sua memória é comemorada no dia 9 de junho. No século XIV, o sobrinho de São Sérgio de Radonej, São Teodoro de Rostov, converteu as tribos fino-úgricas nas margens do lago Kubenskoye, na região de Vologda. Assim como São Dionísio Gluchitsky, São Teodoro de Rostov foi um iconógrafo e produziu os ícones nos mosteiros e igrejas por ele fundadas. Sua memória é celebrada tanto em 28 de novembro como em 23 de maio. Se viajarmos para o norte de Vologda e seguirmos o caminho do rio Dvina do Norte, o encontramos fluindo para o Oceano Ártico através da província de Arkhangelsk. Os monges seguiram os rios ao longo dos quais a maioria dos assentamentos havia se desenvolvido, e foi ao longo do rio Dvina do Norte no século XII que o mosteiro Arcanjo Mikhailov Korelsky começou os esforços de evangelização entre as tribos fino-úgricas dali. Por exemplo, São Cirilo de Chelmogorsky fundou o mosteiro Chelmogorsky na cidade de Kharkopol, na moderna província de Arkhangelsk, e quando ele faleceu em 1368, um avanço significativo havia sido feito na conversão das tribos fino-úgricas locais, devido ao comportamento calmo, compassivo e gentil de São Cirilo. Seu dia de festa é comemorado em 8 de dezembro. São Lázaro de Murom era grego de nascimento e foi enviado pelo bispo Basílio de Cesareia da Capadócia para São Basílio, bispo de Novgorod. Conhecido por sua excepcional habilidade em iconografia, ao chegar em Novgorod, São Lázaro copiou o ícone Sofia da Santíssima Mãe de Deus e escreveu uma crônica das igrejas, mosteiros e santuários em Novgorod. Quando o bispo de Novgorod, São Basílio, e São Basílio de Cesareia repousaram no Senhor, São Lázaro foi acometido pela tristeza e desejou voltar à sua terra natal. Mas os hierarcas lhe apareceram separadamente em sonhos, ordenando-lhe que fosse para o norte ao lago Onega, para evangelizar as tribos de lá. Atendendo às ordens deles, ele foi imediatamente para o norte e se estabeleceu no lago Onega, onde lhe foi recusada a entrada pelo dono das terras, que só o permitiu se estabelecer devido a uma visão na qual São Basílio de Novgorod apareceu ao dono das terras, ordenando-lhe que permitisse que São Lázaro se estabelecesse lá. Mesmo depois disso, apesar de ter sido atacado, espancado e quase assassinado pelo lápis pagão, São Lázaro estabeleceu o mosteiro da Dormição, depois de ser repetidamente mostrado o local em uma visão pela Santíssima Mãe de Deus. A situação com os habitantes era essencialmente infrutífera e, na melhor das hipóteses, volátil, até que, por puro desespero, um lápis local trouxe seu filho, que havia nascido cego, para São Lázaro, que imediatamente e milagrosamente restaurou a visão da criança. Os lápis locais, impressionados com a cura e movidos pela misericórdia do santo para com eles ao realizar o milagre, começaram a se converter ao cristianismo e muitos se tornaram monges sob sua direção. Pouco tempo depois, São Lázaro se juntou a outros monges gregos, a saber, os monges São Eleazar, São Eumênio e São Nazários, todos eles celebrados em 4 de junho e que eventualmente fundaram o mosteiro do Precursor na região de Olonetsk. Antes de sua morte, aos 105 anos, São Lázaro construiu a Igreja da Dormição da Santíssima Theotokos, que foi a primeira ao longo daquele litoral. Ele também construiu 2 outras igrejas, uma dedicada à ressurreição de São Lázaro e outra a São João, o honorável precursor e batista. Ele repousou no Senhor em 1391 e seu dia de festa é 8 de março. Pouco depois de São Lázaro de Murom, em 1429, o asceta São Savati chegou à ilha Solovetsky no Oceano Ártico e logo se juntou aos monges São Zosima e Herman, que fundaram o mosteiro Solovetsky em 1436. Do mosteiro,
os monges começaram a evangelizar os grupos pagãos fino-úgricos como os povos Izora, Murman, Lopia e Kayane. São Savati faleceu em 1453, mas seu discípulo, São Zósima, conseguiu fazer grandes progressos na conversão dos pagãos locais na época da sua morte, em 1478. A memória de São Savati é comemorada em 27 de setembro. Voltando nosso olhar para o oeste de Arkhangelsk, encontramos a região de Karelia e seu famoso mosteiro de Valam. Não está claro exatamente quando Valam foi estabelecido, mas o consenso acadêmico é que foi no final do século XIV, o que faz sentido, pois Valam fazia parte de um impulso muito maior para converter os karelianos dos arredores, que são outro povo fino-úgrico, ao cristianismo ortodoxo. Foi com esse propósito expresso que Santo Assênio de Konevski estabeleceu o Mosteiro da Natividade de Konevski na ilha de Konovets, no lago Ladoga, em 1393. O trabalho missionário de Santo Assênio entre os pagãos foi excepcionalmente bem sucedido, apesar de ter que lidar com a propriedade do mosteiro na ilha, tendo sido várias vezes inundada. Santo Assênio até trouxe um ícone milagroso da Santíssima Mãe de Deus no Monte Athos, que retrata o menino Cristo brincando com uma pomba. Deve-se notar que o mosteiro Konevets é considerado o irmão mais novo de Valam, pois ambos estão no lago Ladoga, na Carélia, e ambos foram fundados com o objetivo principal de evangelizar as tribos fino-úgricas locais. Seu dia de festa é 12 de junho. De modo similar, em 1410, Santo Eutímio veio a Carélia com vários discípulos e construiu o mosteiro São Nicolau, o Taumaturgo, fora de Arkhangelsk. Durante anos, eles labutaram entre os pagãos com pouco sucesso e, por fim, em 1419, os noruegueses atacaram o mosteiro, matando alguns dos monges e incendiando o complexo. Santo Eutímio estava determinado a reconstruir, e uma nobre abastada cujos 2 filhos foram enterrados no mosteiro, doou uma grande quantia de dinheiro para cobrir o custo da construção. Depois disso, o trabalho missionário começou a dar grandes frutos, e por isso, Santo Eutímio é conhecido como o iluminador da Carélia e da Finlândia. Seus discípulos, o Santo Estevão, o Asceta, Isaías e Nicanor, continuaram seu trabalho na conversão dos Laps. A festa de Santo Eutímio é o dia 18 de abril. Em 1533, um monge de Novgorod chamado São Trifão viajou para Petchenga, que está localizado no que é atualmente a fronteira norte entre a Rússia e a Finlândia, e continuou o trabalho de evangelização dos Laps. No início, os Laps eram desinteressados e às vezes violentos, mas a mansidão e humildade de São Trifão os conquistou. Além disso, ele se certificou de ter uma compreensão completa de suas crenças e costumes religiosos, o que o ajudou tremendamente enquanto os evangelizava. São Trifão construiu a Igreja da Santíssima Trindade e, mais tarde, nas proximidades, construiu a Igreja dos Santos Boris e Gleb. O czar Ivan o Terrível doou sinos, vasos eucarísticos e utensílios e vestes para o mosteiro. Por seu trabalho entre os Laps, ele é conhecido como São Trifão, iluminador do Sami. Tendo trabalhado incansavelmente para a conversão dos Laps ao longo do rio Petchenga, São Trifão repousou no Senhor em 1583 e seu dia de festa é 15 de dezembro. Como uma observação complementar, as intercessões de São Trifão de Petchenga são frequentemente procuradas por marinheiros que estão em perigo. Uma figura que discutiremos mais tarde quando abordarmos a conversão dos povos túrquicos, mas que é importante na conversão das tribos do norte, é São Macário de Novgorod, que mais tarde se tornou metropolita de toda a Rússia. Embora ele seja hoje mais conhecido por seus 12 volumes do Grande Menaion, contendo a vida de santos russos, o grande arcebispo de Novgorod e mais tarde metropolita de toda a Rússia, São Macário foi fundamental na conversão de incontáveis números de pagãos e muçulmanos ao cristianismo ortodoxo, e é a esta figura grandiosa, cuja memória celebramos no dia 30 de dezembro, que agora nos voltamos. O trabalho dos monges e eremitas havia semeado raízes profundas e notícias sobre os milagres que fizeram, a bondade que demonstraram, assim como sua humildade e caridade se espalharam por toda parte, de modo que muitas tribos pagãs do norte começaram a enviar pedidos a São Macário de Novgorod para que missionários fossem enviados a eles. Um desses grupos, os Laps da Baía de Kandalskaya, no Mar Branco, solicitou missionários em 1526, ao passo que outro grupo de Laps, estes do rio Onoia, também solicitou missionários e quando o czar Ivan o Terrível ouviu falar disso,
Ele ordenou que a igreja dos santos Pedro e Paulo fosse construída para eles. Ele forneceu livros litúrgicos, vestes, vasos eucarísticos e utensílios, sinos e ícones. São Macário ordenou um padre e um diácono para eles e arrecadou fundos para que a igreja da Natividade de São João Batista fosse construída como a segunda igreja deles. Pouco tempo depois, em 1532, outras tribos de Lapps do Mar de Murmansk e dos rios Kola e Tutolma também solicitaram missionários a São Macário, e quando um padre e diácono foi enviado a eles, eles se converteram voluntariamente. Na verdade, os Lapps que residiam nos rios Kola e Tutolma foram iluminados por São Teodorito, frequentemente chamado de Iluminador dos Lapps. Ele pregou ao longo do rio Kola por 20 anos, alcançando fluência na língua Lapp, inventando um alfabeto para eles, traduzindo livros litúrgicos e catequizando-os. Inicialmente, foi um trabalho duro e ingrato. Por exemplo, ele trabalhou entre eles por 7 anos antes de poder construir a igreja de São João Batista, na foz do rio Niva, mas depois de alcançar maior sucesso em seus esforços missionários, ele viajou para Novgorod e pediu ajuda ao arcebispo São Macário, que enviou São Teodorito de volta para o rio Kola com equipes de construtores e suprimentos litúrgicos. De lá, ele construiu 2 paróquias, a Igreja da Anunciação e a Igreja de São Nicolau, que se encontram no que é hoje a moderna cidade de Kola. Devido à fluência do santo em grego, ele foi enviado em uma embaixada para Constantinopla e, na imagem da tela, ele é visto à esquerda aceitando presentes do czar Ivan, o Terrível. Ele repousou no Senhor em 1571 e sua memória é comemorada no dia 17 de agosto. Os missionários não estavam sempre evangelizando pagãos, mas muitas vezes cristãos que haviam fracassado em deixar para trás completamente o seu paganismo. Por exemplo, entre o Mar Báltico e o Lago Ladoga, residiam várias tribos fino-úgricas, como as tribos Izora e Coreal, ambas agora quase completamente assimiladas na sociedade russa. Eles haviam adotado o cristianismo a partir do século XIII, mas continuaram consultando xamãs, sacrificando animais e cultivando árvores e pedras sagradas. Quando o arcebispo de Novgorod, São Macário, soube disso, enviou o hieromonge Elias em 1534 para catequizar esses grupos e erradicar os costumes pagãos. Tão convincente foi Elias que as tribos locais destruíram seus próprios ídolos pagãos e árvores sagradas. Quando São Macário foi elevado à metropolita de Moscou em 1542, seu sucessor em Novgorod, o arcebispo Teodósio II, continuou seu trabalho e, quando faleceu em 1551, o paganismo havia sido efetivamente erradicado ao norte de Novgorod, com exceção de algumas tribos nômades. Outro santo desta época é São Trifão de Viatka. Ele foi um abade e evangelizou os povos Khanty, Ket e Selkap, todos eles pequenos grupos nômades na diocese de Perm. Ele famosamente cortou e depois queimou uma árvore sagrada para os pagãos antes de fundar um mosteiro dedicado à dormição da Santíssima Mãe de Deus no rio Chusova, no norte da Rússia. Em 1580, ele então fundou um segundo mosteiro também dedicado à dormição da Santíssima Mãe de Deus, na diocese de Viatka, não muito longe de Perm. São Trifão era conhecido por seu ascetismo rigoroso, pois sempre usava uma camisa de pelos e correntes pesadas. Ele repousou no Senhor em 1612 e sua memória é comemorada em 12 de outubro. Por fim, São Misail de Aglomazovo, arcebispo de Riazan, é chamado de apóstolo dos mordovianos, que eram outro grupo fino-úgrico. Ele também fez algum trabalho missionário reduzido entre os tártaros da região, mas foi martirizado em 1655 por um pagão mordoviano descontente que atirou nele com uma flecha. O santo morreu 9 dias depois, logo após a Páscoa. Além do trabalho missionário do santo, ele era conhecido pelo rigor de vida, iniciando uma cruzada contra o laxismo do clero e contra a embriaguez da população em geral. As relíquias incorruptas de São Misail estão no Mosteiro da Santíssima Trindade, em Riazan, e celebramos sua memória em 10 de abril. No século XII, se você desenhasse uma linha horizontal através do que é hoje a Rússia, a cerca de 100 milhas ao norte de Moscou, quase todos acima dessa linha teriam sido pagãos fino-úgricos. Após séculos de trabalho missionário de monges que sabiam que seriam atacados e espancados, que sabiam que seus mosteiros seriam saqueados e queimados, que sabiam que veriam seus companheiros monges serem martirizados, e que sabiam que muito provavelmente eles próprios seriam martirizados, todo o norte da Rússia se tornou cristão no início do século XVII, e o paganismo havia sido completamente erradicado do norte da Finlândia até os Urais. Por exemplo,
No ano de 1600, em Carélia, Carélia Pomorya e na península de Kola, havia 200 escolas ortodoxas e tantas igrejas que, para cada 500 pessoas, havia uma paróquia ortodoxa onde os serviços litúrgicos eram realizados regularmente, e estas estatísticas representam simplesmente a área mais recentemente convertida dentro do Império Russo. Os missionários ortodoxos conseguiram converter uma área gigantesca, aproximadamente do tamanho da Europa Ocidental, ou seja, a Rússia a oeste das Montanhas Urais. Isso não foi resultado de mandatos governamentais ou de conversão pela espada. Os monges não eram apoiados pelos conquistadores, nem tinham que forçar os indígenas a ir à missa usando chicotes, como os frades espanhóis faziam regularmente. Não. Isso foi feito simplesmente porque esses monges estavam dispostos a ser mártires, porque realizavam milagres, porque traduziam o serviço litúrgico para os idiomas nativos locais e, acima de tudo, porque se empenhavam em seguir a injunção de Cristo de ide e fazei discípulos de todas as nações. Quando começamos esta sessão, foi declarado que mesmo em um lugar tão cristianizado como Novgorod no ano de 1100, a população cristã total da cidade não teria sido mais do que de 1/3 a metade da cidade. As cidades mais próximas aos Urais teriam tido ainda menos, talvez entre 1/4 a 1/3 de seus habitantes como cristãos. Em outras palavras, a grande maioria da conversão da Rússia europeia foi concluída nos 500 anos após o Grande Cisma. Apesar deste grande sucesso, ainda não abordamos as missões nos estados bálticos ou na estepe russa, e nessa próxima metade disponível para nossos assinantes pelo Patreon, vamos abordar em detalhes como os missionários converteram as tribos pagãs ao oeste deles em meio às invasões católicas, e também como os missionários foram para o sul para converter gigantescas regiões de tribos pagãs, muçulmanas e tribos túrquicas nestorianas, tornando grande parte do que é hoje a Rússia cristã ortodoxa. Aqui termina a primeira metade. Se você gostaria de ouvir a segunda metade do vídeo, visite-nos em nossa página do Patreon, que se encontra na descrição do vídeo abaixo. Um agradecimento especial aos nossos assinantes do Patreon, cuja generosidade nos permite criar mais material como este, em intervalos mais regulares.